Quero saudar toda essa igreja que está aqui reunida nesse templo, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. E eu gostaria de convidar os irmãos para abrirem a Bíblia no capítulo 2 de Cantares. Eu não sei como é que vocês chamam, Cântico dos Cânticos, Cantares, sei lá, é o mesmo livro. Cântico, capítulo 2, versículo 10, está escrito assim: o meu amado fala e me diz: levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem, porque eis que passou o inverno, cessou a chuva e se foi, aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantarem as aves, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira começou a dar figos, as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem, pomba minha que andas pelas fendas dos penhascos, no esconderijo das rochas escarpadas, mostra-me o teu rosto, faze-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce, o teu rosto amável. Apanhai-me as raposas e as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vides estão em flor. O meu amado é meu e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os livros. Antes que refresque o dia e fujam as sombras, volta, amado meu. Faze-te semelhante ao gamo ou ao filho das gazelas sobre os montes escabrosos. De noite no meu leito busquei o amado da minha alma. Busquei-me e não o achei. Amém. Senhor Deus nosso Pai, louvado e glorificado seja o seu nome. Nós, diante da sua presença, proclamamos, Senhor, que o Senhor é o único Deus Criador. O Senhor é o alto e o Senhor é o sublime. O Senhor habita a eternidade, o seu nome é santo. A sua fidelidade é, a sua misericórdia é, o seu amor é, porque o Senhor é. Senhor, neste momento, nós proclamamos que o Senhor criou todos os universos visíveis e invisíveis, e que o Senhor está entronizado nas maiores alturas entre querubins, mas apesar de tão absolutamente excelso, o Senhor está aqui. O Senhor ouve o clamor de todos os nossos corações, e o Senhor sabe da expectativa de cada um de nós, porque o Senhor conhece todas as coisas. E por isso, neste momento, nós confiamos no seu interesse por nós, lhe pedindo que o Senhor possa encher os nossos corações naquele lugar que está vazio, e que o Senhor mesmo possa se agradar deste tempo que estamos aqui. Que tudo o que acontecer aqui seja para a honra e glória do seu nome, ó Pai, e para o crescimento e o fortalecimento da sua igreja aqui na terra. Isso é o que nós lhe pedimos e já lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. É tão bom lembrarmos que o nosso amado fala e diz. Uma das coisas mais interessantes a respeito disso, quando Deus tira o povo dele do Egito, que ele vai falar para o povo, ele diz: ouve, 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 Israel. Deus quer que nós ouçamos, e Deus ensina a ouvir. Eu vou dizer uma coisa para vocês: eu morei 3 anos na terra de Abraão.
lá em Ur dos Caldeus, hoje se chama Basra, é o extremo sul do Iraque, fronteira com o Kuwait. E toda aquela região da Mesopotâmia é distante da Palestina. De lá nós tomávamos um avião, 1h10 até Bagdá, e depois tomávamos outro, 1h20 até o Cairo. Eu fico pensando que quando Deus chamou Abraão da Mesopotâmia, Ele diz: Abraão, deixa a tua terra, a tua parentela, a casa do teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão foi. Abraão fez a coisa mais certa, ele obedeceu e fez um deslize. Deus disse para ele: deixa a tua parentela. Ele levou o sobrinho. Ia dar problema, né? Eu fico pensando o tanto que Abraão demorou para chegar onde estavam os cananeus nos carvalhais de Mamre, atravessando todo o deserto de Abadã. Lá vai Abraão com os seus animais, sua esposa, seu sobrinho. Lá vai Abraão. Se eu dissesse para você, meu irmão, escuta, eu tenho 2 milhões de reais para lhe dar. Eu vou lhe dar, mas eu vou chamar você no seu celular. Você ia desligar o celular? Eu não desligaria. Eu não falei para você que horas eu vou dar, mas eu falei que vou chamar no seu celular. Eu não ia desligar o telefone, eu ia ficar do lado, ligar, para ver a hora que você chamaria. Você acha que Abraão desligou? Se Deus disse: vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele andou muito tempo com o ouvido aprumado, afinado, direcionado para uma voz. Abraão foi afinando o ouvido para discernir uma voz no meio dos berros das ovelhas, dos queixumes de Sarinha, porque Sarinha era mulher, mulher se queixa. Sair da casa dela, deixar as panelas dela e caminhar pelo deserto, você acha que ela não ia se queixar? Abraão afinou o ouvido para ouvir uma voz especial. Depois de muito tempo, quando ele chegou nos carvalhais de Mamre, Deus disse para ele: Abraão, eis-me aqui, Senhor. É aqui. Esta é a terra que, sob juramento, eu dou a ti e a tua descendência. Anda esta terra no seu comprimento e na sua largura. Olha para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, que tudo que vês será teu. Abraão afinou o ouvido. Abraão aprendeu a discernir quando é que Deus estava falando com ele. Meus irmãos, isso foi tão importante, ele nem sabia que ia haver um momento na vida dele em que ele precisaria discernir a voz de Deus. Foi quando ele estava lá num dos montes na terra de Moriá, que ele já tinha amarrado o filho e ele ia sacrificar Isaac. Que quando ele vai descendo o cutelo, Deus diz: Abraão, eis aqui, Senhor. Precisa mais não. Não sacrifica não. Eu só queria saber até quando você podia ir. E se ele não aprende a ouvir a voz de Deus? Ele ia sacrificar o filho sem necessidade. Sabe? Abraão aprendeu a discernir a voz de Deus. Moisés ficou 40 anos no deserto. Eu acho que ele precisava desintoxicar o ouvido dos sons do palácio. Ele só ouvia berro de ovelhas que não eram dele, que eram de um rebanho de Jetro. 40 anos.
naquele silêncio do deserto, de vez em quando um berro de ovelha. Aquele homem aprendeu a ter o ouvido dele afinado para determinados sons. Limpou. Um dia Deus criou um fenômeno, e quando Moisés chega lá com a sua mente científica, todos os juízos foram se coordenando, se entrelaçando, formou um raciocínio. Não é possível? Deus disse: Moisés, viu? Moisés teve que ter o ouvido dele limpo para aprender que Deus tem uma voz, para saber como é que Deus chama o nome dele. Porque Moisés ia ter um ministério que dependia dele ouvir a voz de Deus e saber o que Deus estava dizendo. Entendeu isso? Agora Jesus Cristo diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Isso é difícil, né? Porque nós hoje temos tanto medo do silêncio. Você chega em casa, você liga a televisão, aí você liga o computador e vai para o telefone. Tem medo do silêncio. Tem medo do silêncio. Tem gente que vai me buscar no aeroporto, entra, me põe dentro do carro, põe um CD de música evangélica e diz assim: irmã, me conte como é que vai ser o ministério, como é que está a favela. Eu digo: meu irmão, você quer mesmo que eu fale? Você pode tirar essa música. A senhora não gosta de louvor? O que eu vou fazer? Eu disse: meu filho, eu gosto tanto que quando tem um louvor, embora não seja para eu gostar, porque o louvor é para Deus, é Deus que tem que se agradar do louvor, eu gosto de ouvir. Mas se eu vou falar, aí quando chega lá não tenho mais voz. A minha voz já é essa beleza aqui. As pessoas não sabem parar para ouvir. É uma barulheira só. Outro dia nós estávamos num retiro de mulheres. Eu disse: hoje nós vamos fazer um sacrifício aqui, um jejum. Mas jejum eu digo de 8 às 9. Mas irmã, logo na hora do café, eu digo: não, vocês vão tomar café às 7h30. Vocês vão para cá. Mas qual é o jejum de palavra? Ninguém vai falar. As moças disseram para mim: irmã, como foi difícil. Eu digo: eu sei, também sou mulher. Nós estamos com o problema. Aí Jesus Cristo nos incentiva e deixa um recado para nós. Ele dita pessoalmente 7 cartas para João. Diz: escreve, João. Escreve para 7 igrejas na Ásia Menor. Na Ásia tinha mais de 10, mas ele escolheu 7. Todas elas, cada uma delas tinha um problema. Tirando Esmirna e Filadélfia, todas as outras estavam capengando. Para cada uma delas, Jesus Cristo se apresenta como o remédio para aquela igreja. Esmirna também era uma igreja que os irmãos estavam morrendo pela perseguição religiosa.
foi o lugar aonde eles atiraram crentes lá de cima do Monte Patmos. Foi o lugar aonde Policarpo, conhecido como bispo de Esmirna, foi martirizado aos 90 anos porque não quis negar o nome de Jesus. Filadélfia era a igreja noiva, a igreja missionária, a igreja buscando santificação. As outras todas pareciam até o século 21. Para cada uma delas, Jesus Cristo tinha um enunciado, mas a todas elas, todas as 7 igrejas, ele termina dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Para ter ouvido e ouvir o Espírito, precisa ter ouvidos espirituais. E para ter ouvidos espirituais, tem que ter nascido no Espírito, tem que ter nascido de novo. Agora, no momento em que a igreja não prega mais sobre novo nascimento, sobre arrependimento, sobre santificação, como é que fica? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as chamo e elas me seguem. Existe uma igreja aqui na terra, e tem certo tempo da minha vida, porque eu não faço outra coisa a não ser ir de igrejas pregando, eu tenho a tendência de perguntar: Senhor, existe mesmo uma igreja? Vem no meu coração, eu edificarei a minha igreja, eu sossego. Porque se Jesus Cristo diz: eu edificarei a minha igreja, nós podemos sossegar e descansar nessa promessa e entrar nesse mover. Porque olhando está muito difícil, mas nós sabemos que a igreja está aqui. Aqui em Cântico dos Cânticos, levando em consideração que essa moça que fala é a igreja e este amado é Jesus, nós vamos ver desde o início que essa moça, essa alma vinha chorando em Eclesiastes, buscando preencher o seu vazio em coisas do mundo. Quando chega no primeiro capítulo de Cântico dos Cânticos, ela encontra o amado e ela vai. E aqui o amado já a aceitou, ela já se viu pecadora, e ele diz: levanta-te e vem, vem. Mas parece que ela não quer ir. Nós estamos vivendo um momento em que as pessoas estão atrás, estão indo para a igreja atrás de uma diversão. Outro dia não, tem uns 5 anos eu estava pregando numa igreja na zona oeste do Rio de Janeiro. Eu não queria pregar sobre arrependimento, mas todas as outras mensagens secaram na hora que eu cheguei na igreja, e só vinha arrependimento. Eu soltei, e quando eu estou pregando, levanta um rapaz assim no fundo, mas bem alto: a gente passa o dia todo no trabalho, vem para cá com esperança, e vem este urubu sou eu que sou negro, entendeu? E vem este urubu falar de pecado, de arrependimento. Eu pensei que ia sair daqui com um astral melhor. O povo se assustou e o homem foi embora. Eu disse: ó, eu não sou urubu, eu sou negro. Eu não sou urubu. E tem mais uma coisa: eu não vim aqui para levantar o astral de ninguém. Porque se a palavra de Deus não levanta astral, a minha
derruba o asfalto. Depois de 3 anos eu encontrei este homem na Igreja Batista do Recreio, e ele veio lá na frente que tinha que falar comigo, mas eu não o reconheci, eu não reconheceria aquele outro canto nenhum. E ele veio para mim e me segurava assim pelo braço e chorava, mas aquele choro seco, soluçava que não podia falar, e eu lá dentro pensava, o que foi que eu fiz? E ele me sacudia, mas sacudia forte, e a esposa dele estava do lado dele. Ele disse que ela me pedir perdão. Eu digo, menino, eu nem sabia que você tinha feito alguma coisa por mim. Ele disse, você já está perdoado, eu não preciso nem saber o que foi. Ele disse, não, eu vou lhe dizer. Era o homem que estava lá que me chamou de urubu. Então eu disse, eu não acreditei. Não tem problema que eu não acreditei. Isso é uma notícia que não precisa ninguém me dar, que eu sei mais ou menos quem sou eu. Não pode se falar, é o momento. Jesus Cristo mandou que se falasse de arrependimento para o cancelamento dos pecados. Qual é a igreja que está pregando arrependimento? Se você pregar arrependimento, o oba-oba, o sambão e o balacobaco da igreja vai todo embora. Tem pastor que diz assim, irmã, eu preciso que a senhora venha aqui na minha igreja de 2 em 2 meses para pregar a palavra. Eu disse, meu irmão, o que é que você está pregando? Irmã, quando a senhora vem, eles ouvem. Quando eu tento, ninguém quer. Quer dizer, nós estamos vivendo a síndrome do balacobaco. Se você fizer um grande show, as pessoas vão. Se você chama as pessoas para o culto, porque hoje nem mesmo sabem o que é um culto. A pessoa vai para o culto para pedir, não vão para entregar adoração. Vem um pouquinho de pessoas. E Deus está dizendo para essa igreja, levanta-te e vem comigo. Nós precisamos sair e ter certeza que Ele vai na frente. Levanta-te, querida minha, formosa menina, vem. Ele nem está dizendo vai, ele está dizendo vem comigo. Porque Jesus Cristo, Ele não esqueceu do evangelho dele. Quando Ele ressuscitou, os anjos disseram para Maria, vai lá e avisa aos seus discípulos que Ele já ressuscitou. E Ele já foi adiante deles para Galiléia, saiu da Judéia, lá o vereis. Quer dizer que Jesus Cristo sempre vai na frente. Se você quiser seguir, você vai ter que deixar aí o seu lugarzinho de conforto, essa zonazinha gostosa que você está, e ir atrás dele, que significa que ele já foi preparando o caminho. Mas às vezes, nós temos tantas preocupações, tantas coisas para fazer, e nós não queremos ir para onde Deus está dizendo que devemos ir. E qual é o lugar certo para ir? Atrás dele. Quando Deus começou no meu coração, Deus falou no meu coração de começar o ministério, eu tinha chegado no Iraque, convertida, porque eu conhecia o Evangelho mais ou menos, ia na igreja desde pequena, tocava órgão na igreja, e não era convertida, não era nascida de novo. Eu tinha jeito de crente, falar
sabia versículos, uma maravilha. Mas eu não era nascida de novo. Do que adiantava? Se Jesus Cristo diz: importa-vos nascer de novo. E eu voltei do Iraque, meu marido era engenheiro da Petrobras, e foi para lá como gerente de apoio da Petrobras Internacional. E como meu pai não é brasileiro, e ele era anglicano, ele fazia um culto anglicano conosco dentro de casa. Então, assim que houve minha conversão no Iraque, eu voltei para o Rio de Janeiro com meu marido, que a Petrobras mandou ele ficar no Rio, e eu procurei uma igreja anglicana, mas não era uma igreja episcopal, onde celebram em português, é anglicana mesmo. Aí eu encontrei uma em Botafogo, eu moro em Copacabana. Aí eu fui lá e falei com o pastor a minha história e fiquei ali, naquela igreja. Um dia do mês de junho, um dia chuvoso no Rio, domingo, nós estávamos saindo da igreja mais ou menos 1h da tarde. Domingo é o dia que meu marido nos levava para o restaurante. As crianças estavam atrás, meu filho e minha filha, e ele saindo para o portão da igreja, ele disse para os meninos: escolham qual restaurante vocês querem ir, porque se vocês escolherem até aquele sinal da vontade de pátria, quem vai escolher sou eu. E os meninos continuaram discutindo, porque o menino queria ir para um e a menina queria ir para outro. Quando um porteiro abriu o portão, o meu marido foi com o carro assim, tinha uma menina pequena, eu creio que ela tinha uns 5 anos para 6, e ela estava com uma caixinha vendendo uma coisa que eu não sei se era bis ou se era chiclete. E ela estava com a roupa toda úmida, porque estava aquela garoa toda úmida. E eu me lembro muito dos pés dela. Ela tinha uma sandalinha havaiana amarela, muito gasta, que não era suficiente para o pé dela, era menor. Como a gente costuma dizer, o defunto era menor. E meu marido passou pela menina, ela se aproximou para oferecer lá o produto dela. Ele passou por tudo em cima da poça d'água. Ela correu. Quando ela deu para trás, a água, a lama espalhou na menina e os docinhos dela caíram. Eu nunca vou esquecer daquele momento. Nunca. Porque aquele momento abriu a minha visão para tudo que eu faço hoje e que acho que farei enquanto eu viver aqui na terra. Eu senti vergonha. De estar saindo da igreja e jogar lama numa criança que não sabia quando iria comer, e jogar o produto que ela vendia na lama. E meu marido não foi nem. Eu não tive paz o resto do dia. E no outro dia, eu levei meus meninos no colégio e fui na igreja e perguntei para o porteiro: se ouviu uma menina que estava aqui assim? Ele disse: não, estava aqui. Eu disse: mas de onde é? Ele disse: só pode ser dessa favela. Quando ele estirou o braço, eu vi
na minha igreja havia uma favela. Eu nunca tinha visto. Nunca havia notado junto da igreja. E eu, do grupo de intercessão, a santa, a discípula maravilhosa, era um exemplo. Junto da igreja na favela, crianças pequenas passando fome. E eu digo para vocês que a minha igreja é seguramente a igreja mais rica do Rio, porque recebe as ofertas todas em libras esterlinas, euros, dólar. É uma igreja estrangeira, celebra tudo em inglês. E dali em diante, meus irmãos, eu não sosseguei mais. Enquanto eu não fui lá me misturar com aquele povo. Mas para isso, Deus teve que levar meu marido, que ele não podia nem ouvir falar em pobre. E eu não era melhor do que ele. Só que Deus fez uma obra no meu coração. E quando eu fui em outubro para Singapura, para fazer um curso de liderança cristã, no segundo dia que eu estava lá, meu marido morreu no Brasil de infarto. E quando eu voltei de Singapura, minha primeira saída foi direção da favela, não podia entrar. Comecei meu ministério com crianças da favela que estavam ali na rua, até um dia que as crianças me levaram para dentro da favela, nunca mais desci, me instalei. Mas eu vou dizer para vocês, eu não conheço uma pessoa que me dissesse, faz a obra de Deus, te mete com aquele povo, eles precisam. Nenhum. O meu pastor mandou esquecer essa ideia. E eu disse para ele, pastor, eu sei que Deus quer que eu compre um barraco na favela para fazer o trabalho com crianças, mas o senhor está dizendo que não. Como é que eu vou obedecer a Deus se eu não obedeço ao meu pastor que eu vejo? Só que eu preciso de uma coisa sua, ele, que é, eu disse, eu quero que o senhor ore comigo aqui, e o senhor se responsabilize diante de Deus, pelo fato de eu não começar. Eu não vou fazer isso que o senhor quer que eu faça. Pastor, se eu não for para a favela, se eu não começar o ministério com criança, eu vou morrer, porque eu não aguento mais ficar sem entrar ali e proclamar a única coisa que eu tenho de bom, que é essa certeza de que eu sou filho de Deus. Eu sei que ele não aguentou comigo e mandou esperar até ele voltar da Inglaterra. Me deixe em paz, pelo amor de Deus. Deixa eu viajar de férias com a minha família. Até lá você não me passa nem na frente da favela. Eu disse alto lá, porque eu estava orando na frente da favela. Quando ele voltou, ele disse para mim, você orou, hein? Eu disse, eu oro. Ele disse, eu estava no British Airways em Londres, acertando as minhas passagens, minha, da minha esposa e dos meus 3 filhos, para voltar para o Brasil. E vem de lá um rapaz que foi piloto da companhia. E ele me disse, o senhor vai para o Rio? Ele disse, vou. O senhor é o capelão daquela igreja americana que fica ali
da onde se vê o Cristo Redentor, ele disse: o senhor pode me fazer um favor só um minutinho? Foi lá dentro, voltou com o envelope no espelho. Eu quero que o senhor, por favor, entregue isso aqui a alguém que quer começar um trabalho com crianças naquela favela de lá de junto da igreja. Ele disse para mim: o homem só faltou dizer o seu nome. Eram $2.000. Ele disse: está aqui o dinheiro. Eu digo: não, o senhor guarda o dinheiro, que eu vou procurar o barraco, eu quero comprar. Quando eu tiver conseguido o barraco, eu venho aqui buscar o dinheiro. O dólar subia, o cruzado descia. Quando eu consegui o barraco, $2.000 eram 6.000 cruzados. Era o preço do barraco. Aí eu trouxe o dono do barraco, marquei tudo com o pastor para ir lá. O pastor trocou o dinheiro, assinamos, comprei o barraco. Só que faltava 20% do valor do barraco para pagar na associação de moradores, e eu não tinha o dinheiro. Então eu subi com eles e disse: eu vou lá na associação de moradores. Eu disse: olha, está aqui o papel, aquele barraco lá na Rua da Luz agora é meu, mas eu não tenho condição de pagar os 20%, porque eu acabei de comprar o barraco. Agora você quer que vocês dividam isso para mim, e aí como é que eu vou pagar? Assim, a senhora não precisa pagar nada. Eu disse: não precisa? Ele disse: não. Esta madrugada mataram o presidente da associação, a esposa dele e a secretária. E eu disse: obrigado, senhor. Acabou? O dinheiro foi suficiente. Comecei o trabalho lá. Meus irmãos, eu já estive em vários lugares bonitos na minha vida. Eu já tomei chá com o arcebispo de Amar, que é o papa da igreja anglicana da Irlanda do Norte. Eu já viajei na cabine do rei Hussein da Jordânia. Chegou: essa mulher está mentindo. Não estou não, porque Deus está aqui, sabe? Mas na hora que eu comprei aquele barraco, eu moro em Copacabana, que eu comprei aquele barraco, para mim, eu estava fazendo a maior aquisição que uma pessoa já pôde fazer no planeta Terra. Eu estava comprando o Pantanal todo, cheio de gado, e todas as Ferraris do mundo. Eu gritava de alegria, o barraco balançava quando você subia, porque eu sabia que Deus me chamou ali. Em 1990, o Morro Dona Marta era a maior concentração de centro de macumba da zona sul do Rio. Eu sei que isso está sendo gravado. A maior concentração. Tinha mais despacho do que gente. Era a favela mais violenta do Rio de Janeiro. Isso, meu marido morreu em setembro de 90. Setembro de 91 morreu a minha filha, que eu só tinha um casal. No meio dessa confusão, e eu estava lá. Eu já fiquei naquele morro 3 dias deitado no chão comendo sardinha. Até hoje, quando falo sardinha, me arrepio todinho. Porque quem estava em cima não podia descer, quem estava embaixo não podia sair. Guerra de comando. Comando vermelho contra o terceiro comando. Ali. Nem polícia entrava, porque senão morria. A coisa era muito brava. Um dia eu vim pregar na igreja presbiteriana de Sorocaba, a igreja presbiteriana do Calvário.
Cheguei em casa, peguei o carro e fui para o morro. Cheguei lá, eu procurei pelo barraco. Cadê o barraco? Não estava. O barraco caiu todinho em cima. O único barraco que caiu. E naquela hora que o barraco caiu, eu me senti arrebentada. Eu disse: o que é isso? O que é agora? Cadê o barraco? Aí eu vi que alguém tinha pegado as minhas Bíblias, que eu estava em estudo bíblico, botaram assim na escada. O pessoal pegava açúcar, botava dentro do copo d'água, mexia com o dedo e enfiava na minha boca, porque eles tinham assistido tudo e acompanhado o enterro da minha filha, sabiam que meu marido tinha morrido, então eles tiveram medo que eu fosse atrás. Quando aquele barraco caiu, eu sentei assim e eu fiz a oração de Teresinha de Jesus. Não tem aqui a Teresinha de Jesus, de uma queda foi ao chão. Mas eu disse: Senhor, o que é que eu vou fazer? Eu sou a mulher que prega a sua palavra aqui. Eu tenho certeza que o Senhor me mandou aqui. Como é que o Senhor me deixa cair o barraco? O que é isso que o Senhor está fazendo comigo? Agora eu estou encarregado, estou desmoralizado. Eu não sei o que eu faço. Senhor Jesus, eu estou falando sério. Eu sei que eu sou sua amiga. E é assim que o Senhor está me tratando. O Senhor vai fazer assim comigo. Aí eu fiz a opção dela. Vai ver que é por isso que o Senhor tem poucos amigos. Mas eu chorei muito ali. Desci. Eu não tinha dinheiro nem para tirar os escombros. Aí apareceu alguma coisa. Porque Deus, quando está fazendo as coisas, Ele está. Não me pergunte para explicar, que eu não sei. Eu fui a única preletora da América do Sul convidada pela turma do Billy Graham para fazer parte do conjunto de pregadores, porque ele tinha recebido uma visão de avivamento da Europa, começando pelo Reino Unido. O secretário dele tinha morrido, ele abriu um escritório em Waterloo Bridge, e eu fui a única da América do Sul, única mulher, única pobre, única preta, única. E eu perguntava como é que eu vim parar aqui. Depois eu compreendi. Toda a oferta que eu ganhava, eu depositava na conta da minha igreja em Londres, e meu pastor pegava aqui no Brasil, e ele mandou tirar os escombros, e comprou umas outras. Entrava dinheiro, entrava a oferta, tudo em libras esterlinas. Eu estava pregando com alegria, era muito dinheiro, viu? E quando eu vim da Europa, eu fiquei 3 meses pregando num programa chamado Jesus in Me. Irlanda do Norte, Irlanda do Sul, País de Gales, Escócia e Inglaterra. Era uma maravilha. Tinha dias que eu ia em 5 vilas diferentes para pregar. 3 meses depois, eu voltei para o Brasil e ainda ganhei um carro de presente. Começamos a construir o prédio que hoje é a casa do Marinho Marta. Aí eu entendi o que é que Deus tinha me imposto no meio daquele povo para pregar. Porque se fosse hoje, eu podia dizer: não, ela tem um nome conhecido no Brasil, mas naquela época não me conheciam nem no bairro. Quanto mais no Brasil para estar no meio dessa gente. O que eu quero dizer para vocês é que quando eu acabei de construir a casa de Marimar, que é um prédiozinho de 5 andares, eu sei quanto custou cada tijolo. Eu sentei na mesma escada, 4 horas da manhã, eu botei os bolos no forno, porque ia ter dedicação da casa,
E eu disse: ah, Senhor Jesus, querido, isso aí tudo é assim. Tudo, cada criança, cada grão de feijão, de arroz, de prato, tudo é do Senhor. E eu comecei a festejar Jesus Cristo. Meus irmãos, eu ouvi uma voz, eu não sei de onde veio, eu não sei se foi daqui, se foi daqui, se foi daqui, de onde foi. Como eu poderia ter te dado esse prédio se eu não removesse o barraco velho? Eu não construo sobre barracos velhos. Eu trabalho desde o fundamento. Eu sabia que ele estava falando da minha vida. Eu sabia que aquele barraco velho significava a minha vida. Não era um simples barraco velho. Então ele estava dizendo para mim que aquele barraco velho era pouco. O marido ele já tinha levado, a filha ele já tinha levado. Eu disse: misericórdia. Se ainda tem umas coisas para tirar, vai tirar tudo. Deus, Ele está muito, Ele gosta muito que você trabalhe com Ele, mas o que mais interessa a Ele é você. Ele está mais interessado em você. Ele diz: aqui minha mão fez todas as coisas, e todas elas vieram a existir, mas o homem para quem olharei é esse, o abatido, o aflito, o que treme da minha presença. Hoje, as pessoas não estão mais tremendo da presença de Deus. A Bíblia diz que o diabo crê que Deus existe e se treme todo. O povo chega no culto e mente e fala que Deus disse quando Deus não disse, e nem treme. Então está pior do que o diabo, porque o diabo pelo menos treme. Surgiu um gigante que eu não sei como é que eu chamo, se é espírito de Jezabel, se é Leviatã, seja lá que nome for, só sei que veio do inferno, que colocou um método de crescimento de igreja, como se a igreja fosse uma empresa. Meus irmãos, o MST cresce e não precisa do Espírito Santo. O PT cresceu e não precisou do Espírito Santo. O islamismo cresce, o fascismo cresceu, Hitler atraiu para si homens inteligentíssimos, os cientistas da época, e o nazismo se avantajou sem o Espírito Santo. Então, se você quiser encher um igrejão, você pega alguns versículos chavões e você só fala em vitória. E você pode atrair que Deus lhe defenda pessoas para trazerem dinheiro. Mas o que Jesus Cristo está dizendo é: levanta-te, querida minha, e vem. Olha, percebe. Ele diz, ele começa a dar para essa igreja a visão de coisas que tem a ver com a época que nós vivemos. Houve um momento na história de Israel em que Saul estava com muito poder, porque ele era o rei de Israel. Ele era o rei. E Davi era o ungido de Deus.
Saul não tinha poder, mas Davi tinha. Davi tinha o poder de Deus. Saul tinha o exército, o poder dos homens. Saul tinha o trono. Saul tinha dinheiro. Saul tinha o título. Davi não tinha. Então, algumas pessoas perceberam: nós temos que ajudar Davi. E a Bíblia fala que os filhos de Issacar ajudaram a Davi, porque eles eram conhecedores da sua época. Nós precisamos perceber o que está acontecendo na nossa época. Por que será que Deus escolheu você em Cristo antes da fundação do mundo para ser santo e irrepreensível perante Ele aqui na igreja do século 21? Por que Deus não escolheu você para ser santo e irrepreensível perante Ele na igreja do século I? Ou na igreja do século XIII? Ou mesmo na igreja do século XIX? Por que você tem que ser santo e irrepreensível perante Ele na igreja do século XXI? Porque existe todo um contexto nessa. E com certeza, Deus, quando formou você no ventre da sua mãe, Ele temperou você, meu irmão, com todos os requisitos necessários para você ser santo agora. Às vezes, nós pregamos muito a salvação, mas deixa eu dizer uma coisa para você: o plano de Deus para nós não é salvação. O plano de Deus para nós não é que sejamos salvos. O plano de Deus para nós é que sejamos santos. O objetivo de Deus para nós é santificação. Mas, para ser santo, você tem que ser salvo. E como você não pode se salvar a si mesmo, e não há outro que possa salvar que não seja Deus, Ele salva você, Ele transporta você do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, e agora, dando a você o Espírito, trabalha a santificação. Mas nós estamos aqui para sermos santos hoje, agora. E Deus está esperando que essa igreja de hoje se levante para fazer a diferença. A igreja, e como os primeiros discípulos, que a igreja ponha este mundo de cabeça para baixo, como os primeiros discípulos. Levanta-te, querida minha, famosa minha, e vem. Primeiro você tem que se levantar. E quando você está em pé, significa que você está pronto. Eu estou há 20 anos no Morro do Anamar. Em 2002, eu comecei o ministério lá em 1990. 2002 acabou o último seco de Macumba. Você acha que eu tenho poder para isso? Eu não, mas Jesus Cristo tem. E Jesus Cristo precisa e quer e ama os loucos. Loucos. Você acha que Davi era bom? Era normal? E para um gigante com uma pedrinha?
Você acha que Abraão era normal sair da terra dele sem saber para onde? Você acha que Moisés era normal estender a mão sobre o mar? Para nós hoje é fácil, mas ele nunca tinha visto aquilo não. Você acha que Josué era normal? Era nada. Você já imaginou o que se passou na cabeça daquele povo? Lá em Moabe, quando depois de 30 dias o povo de Israel estava chorando a morte de Moisés, que eles não fizeram nem um enterro, e Deus fala para Josué: meu servo Moisés está morto, dispõe de ir atravessar esse Jordão. E Josué diz: alô, todo Israel, dentro de 3 dias atravessaremos esse Jordão. Eles estavam na parte mais caudalosa do Jordão. Você já pensou? Aquele povo olhou para a cara dele e disse: esse agora, Moisés morreu, agora olha o doido. 40 anos nessa andança, como é que... Josué, alguém pode entender? Josué, acorda, Josué, como é que nós vamos atravessar? Cadê os barcos? De que forma nós vamos atravessar, Josué? Eu não sei. Dentro de 3 dias vamos atravessar. Outro deve ter dito: tá bom. E aí, quando chegar do outro lado? Não temos passaporte, não temos visto, somos uma nação. O que vamos fazer? Não sei, mas vamos atravessar. Era doido. Você acha que Noé era normal? Noé andava com Deus, ficou doido. Quantos anos aquele homem passou cortando ciprés? Não tinha serra elétrica, meu irmão. E fazendo sábado, estava fazendo cachorro. Pegar betume para calafetar tudo e depois escolher os animais para entrar. O povo ria dele. Ainda mais, porque eu acho mais incrível com Noé é construir um navio. Normalmente se constrói no mar, né? Tem ali uns paleiros. O próximo mar ficava a muitas milhas de distância. Eu não sei nem se Noé já tinha visto o mar. Não é você doido? Como é que você vai botar isso no mar? Não sei. Você não pode puxar isso até o mar. Não sei. Quem sabe ele pensou: Deus traz o mar até aqui. Por quê? A única coisa que ele pensava era: Deus mandou. Deus mandou. Simeão, você acha que Simeão era normal? O velho envelheceu no tempo dizendo para os outros: eu vou ver a salvação. Eu vou ver. Ninguém acreditava mais em Simeão. Deviam fazer até galhofa dele, mas veio velho. No final da vida, desacreditado, repetindo que Deus tinha dito a ele, e não acontecia. Então um dia o corpo pesado, as pernas já não respondiam bem. Lá vem o velho Simeão, na bengala dele, para subir aqueles degraus. Quando ele conseguiu vencer o último degrau, parou, foi se arrastando, sentou. E velho, quando senta para levantar, e era um dia normal, todos os sacerdotes faziam o seu trabalho dele. Os peregrinos chegaram, houve um calor no peito dele. Sabe quando você diz um segredo no ouvido de alguém e sai aquele ar quente da sua boca? Assim ele deve ter sentido no coração dele. Aí velho Simeão olhou para trás, e quando ele olhou, viu
vinha entrando um casal jovem com um menino no colo. Mas aquilo também era normal. Os casais levavam seus filhos, e normalmente era casal jovem, levavam seus filhos para serem apresentados, para serem circuncidados. Mas quando ele olhou aquele casal, o Espírito lhe dizia: Simeão levantou, impertigou o corpo, pegou a bengala e saiu, firme como nunca mais alguém tinha visto. E quando ele chegou perto, às vezes eu penso que João tomou a dianteira, José tomou a dianteira, mas Maria entregou o menino no colo daquele velho. E aquele velho chorando, ele começou a falar. A voz dele talvez nunca tinha sido tão alta. Oh Jeová! Oh Jeová! E o templo foi ficando em silêncio. E de uma hora para outra só se ouvia a voz de Simeão, que de tanto louvor, a oração dele tinha se transformado num canto de adoração, de gratidão, de glorificação. Agora, Senhor, podes recolher em paz o teu servo, porque os meus olhos contemplaram a tua salvação, segundo a tua palavra. O louco, naquele momento, mostrou que vale a pena ser louco. Devolveu o menino para os pais, segredou uma profecia no ouvido de Maria, pegou a bengala, saiu dali para morrer com o peito cheio de alegria, porque Deus tinha cumprido já na vida dele o que prometeu. Para todos ele era um louco, mas agora ele não era louco. Quando o dilúvio chegou, Deus abriu as comportas da terra e desceu as comportas do céu. Naquela hora, todos os que riram de Noé deviam esmurrar aquela arca para entrar. A loucura não era tão louca. A loucura daquela hora fez sentido, não é? Quando eles chegaram, quando os sacerdotes colocaram o pé na água do Jordão, que o Jordão se abriu, a parte de cima enrolou e fez um paredão, e o rio desceu, todos viram que a loucura de Josué fazia sentido. Quando o mar começou a se abrir, porque a palavra tinha dito, que Deus disse para Moisés foi: diga a este povo que marche. Você pensa? O rei do Egito vinha atrás com seu exército, aqui na frente era só o mar, e o povo marchando na frente do mar. Deus mandou o vento oriental, abriu o mar, fez um paredão da direita, fez um paredão da esquerda, e o povo passou. Quando eles chegaram do outro lado, que todos saíram do mar, a loucura de Moisés fez sentido, porque eles viram as duas muralhas d'água se fecharem em cima do exército inimigo. E naquele silêncio, naquela perplexidade, eles viam corpos de homens e de cavalos boiando na água do mar. Surge o primeiro cântico da Bíblia de gratidão, surge o primeiro culto de gratidão. Por quê?
Porque a loucura de Moisés fez sentido. Em 2004, o morro de Dona Marta foi retirado da lista das favelas violentas. Em 2008, o morro de Dona Marta recebeu a primeira UPP do Rio de Janeiro, sem um tiro, sem uma gota de sangue, sem uma prisão, sem nada, porque o morro não tinha mais nada, nem baile funk. A Globo e os outros canais ficaram perplexos. O que acontece aqui? Fizeram uma pesquisa. O morro de Dona Marta tem 83% da população evangélica. Eu vou dizer uma coisa para você. Se nós não clamarmos, a Bíblia diz, as pedras clamarão. Em João 6, capítulo 37, eu acho que eu vou olhar, porque eu não sou muito boa de endereço. Jesus Cristo diz assim: todo aquele que meu Pai me dá, esse virá a mim. Significa, eu não tenho que me preocupar. O Pai me deu, ele vem. E aquele que o Pai me dá, de modo nenhum deitarei fora. Mas você tem que ir, porque você não sabe quais são aqueles que são dados a Jesus Cristo. Deus está esperando que nós sejamos ousados, corajosos, que nós possamos enlouquecer com a mesma loucura que atacou Noé, Moisés, Abraão, Josué e toda essa gente que andou com Deus. Quando Paulo estava na prisão em Jerusalém, Jesus Cristo foi lá e disse: ei, Paulo, tem bom ânimo, rapaz, porque do modo como tu deste testemunho de mim aqui em Jerusalém, tu vais dar em Roma. Paulo disse: opa, quer dizer que eu vou chegar em Roma. Tomou um navio atrapalhado, eu nunca vi tanto vento, tanta tempestade, tanta confusão. E Paulo: vou chegar em Roma. Eu vou chegar em Roma. Rapaz, vou chegar em Roma. Jesus Cristo disse: você vai dar testemunho de mim. Então, aconteça o que acontecer, eu vou chegar em Roma. Você precisa ter certeza disso. Uma das frases mais comuns: Deus é fiel. Me agonia com essa frase. Me agonia. Porque nós não sabemos completar a frase. Deus é fiel ao que Ele diz. Ele não é fiel ao que eu digo. A menos que eu esteja repetindo o que Ele disse. Porque normalmente nós achamos Deus é fiel. Ele é fiel à sua palavra. Havendo dito, ele vai cumprir, acabou. Mas nós proclamamos uma coisa e vivemos outra. Eu estava pregando numa igreja e tinha um rapaz de mais ou menos 20 anos de idade. Ele estava lá liderando o louvor. Eu estava sentada e ouvindo aquele jovem cantando e liderando o louvor. E como a minha conversão verdadeira aconteceu, eu estava com 31 anos, eu sempre acho bonito ver jovens convertidos. E aquele rapaz cantava assim: Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel, mas o rapaz dizia aquilo com tanta veemência. E lá no banco eu disse: ah, Senhor Jesus, eu queria rebobinar a minha vida e chegar à idade desse menino, 20 anos, sabendo disso.
Pior isso. Olha que beleza esse jovem, cantando, expressando, proclamando a tua fidelidade. Aí o Espírito me deu a palavra de sabedoria e eu sosseguei, tremi. E quando o rapaz ia descendo, que o pastor me chamou para pregar, eu segurei no braço dele e disse: meu filho, eu preciso falar com você. Um assunto da maior importância para você, é do seu interesse. Não saia sem falar comigo. Aí eu dei uma chamada nele. Aquela moça que está lá fora não é a sua namorada? Ah, é? Eu disse: pois é, diga para ela entrar e não leve você daqui não. Aí subi. O rapaz foi lá, chamou, houve uma certa discussão. Ele entrou, ela entrou. Preguei. Quando eu acabei de pregar, eu disse: meu filho, vem cá. Você é tão jovem e eu sou apaixonada por jovens e por crianças. E você estava ministrando ali na frente, e você dizia que Deus é fiel. Acima de tudo, você sabe que Deus é fiel. Você acha que quando Deus diz, quando está escrito na palavra de Deus é verdade? Acho, irmão, eu creio. Toda a palavra de Deus você acha que é verdade? É sim. Eu disse: meu filho, quando a Bíblia diz que nenhum roubador, nenhum mentiroso, nenhum efeminado, nenhum impuro entrará no reino dos céus. Você acredita nisso? Creio, irmão. Então, por que é que você sai daqui com esta sua namorada e vai se deitar com ela como se ela fosse sua esposa? A moça: o que é isso? Eu digo: você sabe o que eu estou falando. Você sabe sim. Quer que eu lhe diga? Quem me falou não foi homem nenhum. Quer que eu lhe diga o nome do motel que você vai? Eu lhe digo. Ela fez uma malcriação, saiu. Eu digo: você quer? Você vai para o motel Oasis. É esse o nome que eu vi. O menino sentou e chegou lá. Eu disse: deixa isso aqui. Fui lá na moça e disse: ele não é o primeiro que vai para você. Peguei os dois, fiquei até 1h da manhã com os dois. Agora você veja, o menino proclama uma verdade aqui, mas ele acha de outra forma. O grande problema, o mundo não odeia a igreja porque a igreja é santa. O mundo odeia a igreja porque não é santa como devia ser. Então nós não temos o que mudar lá fora. Se nós somos falsos, se nós não vivemos integralmente esta palavra, nós estamos vivendo uma quimera. Aliás, a obra-prima de Satanás é o engano. Quando Deus falou com Eva lá no jardim, Ele disse: Eva, o que é isto que tu fizeste? Eva disse: a serpente me enganou. Basta. O que Eva estava confessando para Deus é: entrou aqui o espírito do engano. Eu fui visitada pelo espírito da mentira. Jesus Cristo toma a dianteira nisso e diz para a sua igreja: Ele é o segundo Adão, nós somos a noiva. Ele diz para a igreja: olha,
engano, da mentira. Para vocês, eu mando o Espírito da verdade. Eva teve uma desculpa, nós não temos não. Nós não temos desculpa. Ontem fui pregar numa igreja, o pastor estava chorando, e eu não gosto de ver pessoas chorando, a não ser de alegria, de emoção. Eu disse: pastor, por que está tão triste assim? Se não for dinheiro, eu posso te ajudar. Ele disse: pastor, nós estamos vivendo um momento tão difícil. Eu disse: e daí? O que é que tem um problema muito difícil? A senhora está vendo esse tempo nosso aqui? Quando nós chegamos aqui, isso aqui era uma oficina de veículo. Limpamos tudo, pintamos tudo, jogamos fora, fizemos um tempo, alugamos. Mas agora tem uma determinada denominação que eles vêm e vê se a igreja é numerosa. Se for, eles procuram ver se o prédio é próprio. Se o prédio for próprio, eles não podem fazer nada. Mas se for alugado, eles procuram descobrir quem é o proprietário. Eles oferecem para comprar pelo preço que o proprietário quiser vender. E se não quiser vender, eles se oferecem para alugar por quanto o cara quiser. E o nosso prédio caiu nas garras dessa denominação. Entendeu? Dá para você entender? Por quê? Agora o pastor tem que sair de lá. Isso está acontecendo, eu não sei se acontece aqui em São Paulo, mas no Rio de Janeiro, essa moda pegou. Eu vou dizer para você, se eu fosse o diabo, eu ia fazer exatamente isso. Não é? É isso que o diabo tem que usar. Hoje ele não precisa mais da serpente, não. Ele usa os chamados evangélicos. Levanta-te, querida minha, formosa minha. Olha, passou o inverno, cessou a chuva e se foi. Você está percebendo que o inverno passou? Você não vê que aconteceram mudanças? Preste atenção. Passou o inverno, cessou a chuva, passou o inverno. Aparecem flores na terra, sinal de que passou o inverno. Chegou o tempo de cantarem as aves, é sinal de que passou o inverno. A voz da rola ouve-se em nossa terra. Você está ouvindo? Está ouvindo a voz da rola? Está percebendo? Então passou o inverno. A figueira começou a dar seus figos, não é mais inverno. As vides em flor exalam seu aroma, não é mais inverno. E se não é mais inverno, por que você ainda está hibernando? Será que você não percebeu que já é primavera? Os sinais lá fora são de primavera. E você ainda está hibernado. Levanta-te, presta atenção, olha, percebe, nota alguma coisa que está acontecendo. Mas vivemos tão alienados, preocupados com o nosso umbigo. Eu não sou uma pessoa, eu até queria ser, mas não adianta, não sou. Uma pessoa dessas muito espirituais, que tem visões, que tem essas coisas todas assim.
mas ainda vou chegar lá. Mas eu tive uma visão, uma impressão. Outro dia, aliás, outra madrugada, eu estava na área de serviço do meu apartamento. Eu tenho um apartamento daqueles antigos lá em Copacabana, meu marido deixou. E naquela época se construiu apartamentos muito grandes, né? Então eu moro num desses. Se eu estiver lá no fundo, toco o telefone, daqui até eu chegar para ir buscar a agenda, eu digo, olha, você espera, então liga daqui a 5 minutos. Porque sabe que eles... Então eu gosto de meditar nessa área de serviço, sim, longa, eu fico de madrugada, eu gosto. É o meu ponto melhor da noite. E eu estava pensando em como nós estamos hoje. E eu tinha recebido um convite vergonhoso. E eu estava pedindo a Deus, o Senhor deixa eu ouvir essas coisas, o Senhor permite, o Senhor sabe que eu sou uma viúva, eu sou uma velha, eu sou sozinha. E por que o Senhor deixa esse tipo de gente se aproximar de mim? Não deixa mais. Põe em mim uma cerca de arame farpado, então de espinho, quando uma pessoa vai chegar com espinho. Porque eu não aguento mais a cada coisa que você ouve, que você tem impressão que as pessoas não estão mais me respeitando, e eu gosto de ser respeitado, né? Sabe aquele negócio que o pastor Ed René disse agora? Você chega no lugar, se você estiver bem vestido, vem o vendedor, se não tiver, vem o segurança. Já passei por isso, veio o segurança, e eu tinha que comprar um carro à vista. À vista. Tudo bem. Eu tive a impressão assim que vinha alguém. Não foi uma visão, eu não sei explicar. Vinha alguém se movendo. Eu não sei se era homem, se era mulher, mas era uma pessoa. E ele pegava de carro, uma porção de carros. E quando ele pegava com essa mão aquela porção de carros, parece que um estava grudado do outro, ele crescia. E daqui ele pegava uma opção de casas e crescia. Aí ele ia se movendo. E à medida que se movia, ele ia arrastando prédios. E vinha um shopping. E crescia e se agigantava. E eu fechava o olho e abria. E aquele gigante vinha carregando tudo. Meu coração parou. Eu disse, Senhor Jesus, o que é isso? E veio no meu coração muito claro. Como é que uma pessoa assim pode andar pelo caminho apertado e ultrapassar a porta estreita que conduz à salvação? Essa pessoa precisa de um caminho muito amplo, de uma porta muito larga, que conduz à bênção. E eu fiquei pensando o que é que aquilo tinha a ver com a minha vida. Porque às vezes nós estamos lutando em coisa demais aqui. Nós sabemos que viemos de Deus e que voltamos para Deus. Conhecemos a nossa origem, sabemos quem somos e conhecemos o nosso destino. Então por que precisamos de tanta coisa? Meu irmão, deixa eu me dizer, trabalhando do jeito que eu trabalho todos os dias eu tenho. Eu nunca consegui comprar 1 metro quadrado para mim, nem carro eu compro, eu ganho. Mas eu mandei no meu projeto lá sem a ajuda do governo. Mas tem pessoas que trabalham menos e que ficaram milionárias no ministério. Bem, se conseguiu ficar milionário,
Pode ser que esteja em Deus. Porque dinheiro não é pecado. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Eu só quero pensar o seguinte: onde estão os seus olhos? Para onde você está andando? Você está construindo para o lugar certo? Porque se você sabe que não vai ficar aqui em São Paulo, você não vai morar para sempre em São Paulo, você vai morar em Manaus. Então por que você compra tanto apartamento em São Paulo? Porque você enche sua casa em São Paulo de tantos móveis, tantas coisas, se você vai viver o resto da sua vida em Manaus. Principalmente se não houvesse caminhão de transporte para Manaus. Mas nós às vezes estamos adquirindo tantas coisas aqui neste mundo que não vão para lá. E a nossa morada é lá. Não é que nós estamos de passagem. Nós precisamos abrir os nossos olhos e observar o que está acontecendo lá fora. Essa história do Japão não é por acaso. Esse borbulhar do mundo árabe, dessas nações todas de uma vez querendo derrubar os governos, não é por acaso. Esses tsunamis junto com o terremoto não vem por acaso. Existe todo um contexto espiritual que só não vê quem não quer. E isso é uma forma de Deus dizer para a igreja: levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Olha o que está acontecendo. Você está invernada, como se ainda fosse inverno. Mas se você olhar para fora, toda a evidência é de que o inverno já passou, a primavera já chegou. E se você não se levantar, assim como o inverno não esperou por você, a primavera também não vai esperar. Ele diz: como a minha, que andas pelas fendas dos penhascos, no esconderijo das rochas escarpadas, mostra-me o teu rosto, faze-me ouvir a tua voz. Pomba minha, que andas pelas fendas dos penhascos, no esconderijo das rochas escarpadas. Essa rocha escarpada, ela acompanha muito a Escritura Sagrada, né? Tem um momento em que o profeta Jeremias diz: deixai as cidades e habitai no rochedo, ó moradora de Moab. Então existe uma moabita que está espalhada nas cidades, uma só, e ela tem que ir habitar no rochedo. Fazei como a pomba que se aninha na lateral da boca do bicho. Essa moabita, nós sempre dizemos que é a igreja, porque a igreja ela é muito representada por Ruth, a moabita, a gentílica, que andou junto com Noemi, que era israelita. Israelita dizendo: não fica de cá porque eu sou israelita, eu tenho outro Deus. Ela dizia: não, o teu Deus é o meu Deus. Essa é a moabita. Então, no livro de Ruth nós vemos muito assim a gentílica falando com a israelita, mas aqui nós vemos ele falar desta moabita que está espalhada, e ela tem que habitar o rochedo. E nós sabemos que esse rochedo, essa rocha, é Jesus. Quando Moisés
estava naquele momento dele de muita aflição. Ele estava padecendo porque ele tinha 2 filhos que ele amava, Gerson e Eliezer, mas eram os 2 filhos dele que eram rejeitados pelo tio Arão, pela titia Miriam, e pela comunidade de Israel não aceitavam, porque a mãe deles não era israelita, mas ele amava os filhos dele. Então ele estava sofrendo muito. Josué não estava entendendo bem o ministério dele. Aí ele sobe para estar com Deus. Quando ele volta, tinha aquela história. Arão tinha plantado, tinha construído um bezerro de ouro, tinha feito um altar, chamou o povo para festejar aquela história toda. Moisés estava sofrendo muito, e nesse sofrimento ele diz para Deus: quero morrer, porque isso é uma forma de morrer, dizer quero ver a tua glória, porque ninguém pode ver a glória de Deus e ficar vivo. Então, como Moisés era um príncipe, ele tinha muita educação, aí Deus disse para ele: vem só, vem ficar comigo, vem ficar comigo. Aí assim, Deus diz para ele: vem junto a mim a algum lugar, eu te colocarei na fenda da rocha, colocarei sobre ti a minha mão, passarei diante de ti toda a minha bondade, toda a misericórdia, só o meu rosto não verás. Você fica pensando que ao lado de Deus, no seu trono, tem uma rocha escarpada. Quem é que está sentado no trono ao lado do Pai? É a rocha Jesus. Mas essa rocha está escarpada, está aberta. Aonde essa rocha foi aberta? Lá na cruz. Ela foi aberta do lado. Então, quando ele diz aqui, pombaminhas, quitianinhas, na lateral da rocha escarpada, significa que é a igreja, porque Jesus foi aberto aqui no lugar da noiva, no lugar da costela. Então a igreja que se alinha aqui e que entra no corpo pela lateral da rocha, porque ela é pomba. E João diz que daquela abertura saia sangue e água. Só existe um meio de entrar no corpo, é por esse lugar, porque é o lugar da noiva. E quando você entra no corpo pela lateral da rocha, você é lavado pela água, você é purificado pela água, você é justificado por esse sangue, e você entra nesse corpo, e ele diz: permanecei em mim, alimenta-te de mim, porque aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Então é isso que ele está dizendo aqui para a igreja: mostra-me o teu rosto, tu és igreja. Jesus Cristo aqui está falando para a igreja: eu quero ouvir a tua voz. Como será que Jesus Cristo está ouvindo a voz da igreja hoje? Nós achamos que ele ouve a voz da igreja quando a igreja canta mais alto. Tem igrejas que dizem assim: grita, eu te amo, Senhor. Mais alto, mais alto. Ou então, vamos bater palma. Mais alto, que Deus tem que ouvir a voz da igreja. A igreja tem que mostrar o seu rosto e a sua voz, fazendo a diferença fora do tempo também. Nós fazemos diferença quando através de nós Deus muda a vida, transforma vidas. Encontrei em Santa Cruz da Serra 2 meninos que me pressaram contra a parede com a R15 na mão.
Irmã, a senhora se lembra de mim? Eu disse: eu não. Não é possível que a senhora tenha esquecido. Fulano, vem cá, a senhora lembra dele? Eu disse: não, meu filho, é muita gente para eu lembrar. Mas como que a senhora não lembra de menino? Vocês são todos pretos da mesma coisa. Não lembro. Irmã, a senhora se lembra que uma vez no Morro da Mamá, uns meninos de chapéu mangueiro presaram a senhora e disseram que encher a sua boca de barro? Eu disse: isso eu lembro. Mas foram nós dois. E tinha mais crente que Natal no mundo. Eu disse: ah, é? Muito bem. E se eu tivesse morrido no coração? Vou mandar prender vocês. Eles viram, eles não acreditaram, lógico. Estavam convertidos. Estavam convertidos. Mas sabe o que foi que eu disse para eles naquela hora? Eu posso morrer, quem não pode são vocês. Eu tenho lugar para ir, tem casa lá em cima e tem casa aqui embaixo. E vocês não tem casa nem aqui embaixo, vocês não podem morrer. Fiquei falando com eles. Depois que eu saí daquela situação, vocês devem dizer: essa mulher corajosa, eu tremi 8 dias, meu corpo todo. Tive que tomar remédio para dormir, estava nervosa, chorava à toa, medo de morrer. O que eu vou fazer? Nós somos chamados para fazer a diferença. Mostra-me o teu rosto, eu quero ouvir a tua voz. A não ser que o seu Deus esteja só dentro da igreja, seja um Deus que nem o Deus da mulher samaritana, porque a mulher samaritana, quando descobriu que Jesus Cristo era profeta, primeira pergunta: onde é o lugar da adoração? Tinha uma briga entre judeus e samaritanos. Os samaritanos achavam que o lugar de adoração era no Monte Gerizim. Os judeus achavam que era em Jerusalém. Ela queria saber onde é para ir lá adorar. E Jesus disse para ela: mulher, não é onde adorar, é como adorar. Não é no monte, não é em Jerusalém, é em espírito e verdade. Por quê? Ela ia lá no lugar da adoração, adorava, depois saía e ia continuar com o adultério dela. Se você observar, ela teve 5 homens, estava no 6º, mas já estava dizendo para Jesus: não tenho marido. Ela já estava pensando no 7º. Mas ela queria saber o lugar da adoração. Existe uma igreja, ainda hoje, que tem essa adoração localizada. Ela vem aqui, ela ora, ela canta, ela adora, tudo bonitinho. Mas lá fora, espera lá, tem um lugar para cada coisa no seu lugar. A gente tem que saber que aqui é o trabalho, aqui é a empresa, não é a igreja. Como é que você pode ser 2? Pode ser santo num lugar, ímpio no outro. Não existe isso. Não existe isso. Isso é engano. Jesus aqui está chamando a você a se envolver, a olhar o que tem lá fora para fazer a diferença. Se você não sabe o que tem para fazer lá fora, como vai fazer a diferença? Como? Nós só vamos verdadeiramente provar ao mundo que Jesus Cristo já veio quando nós nos dispusermos a segui-lo. Essa mulher, depois de toda essa chamada, sabe como é que ela responde? Apanhai minhas raposas e as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vidas estão em flor. Uma vez que ela tomou conhecimento que o inverno já passou, que agora é primavera, e que ela não tem mais que ficar hibernada, ela tem um problema agora, são as raposas e as raposinhas. São tantas as coisas que nós requeremos para fazer uma coisa tão simples. Apenas confiar que Deus
não estamos crendo no projeto que Deus tem para nós. Não estamos crendo. Primeiro você é exagerada sou. O que eu vou fazer? O Morro Dona Marta tem agora uns 83% de evangélicos. E tem um negócio palpitando no meu coração desde o ano passado. E quando uma coisa começa a palpitar forte no meu coração, eu sei que eu tenho que fazer alguma coisa, porque o coração é meu. Eu peguei, fui para os pastores, lá no Morro Dona Marta, e disse para eles: ó, nós precisamos nos reunir, porque tem um problema aqui. Nós estamos muito felizes com 83% da população evangélica. Não tem uma comunidade mais evangelizada do que o Dona Marta. Mas Deus não nos escolheu para sermos evangélicos. Deus não nos escolheu para sermos crentes. Deus nos escolheu para sermos santos. E as moças ainda estão engravidando solteiras. Moças que vão nas igrejas chamadas evangélicas. Então, como é isso? Precisamos fazer alguma coisa, nós temos que sentar. Só que para mim é difícil dizer isso, que eu não sou pastor. Eu não tenho uma igreja. Eu tenho um projeto para abençoar o lugar. Eu preparo crianças, as crianças aceitam Jesus lá na casa de Maria Marta, eles levam o evangelho para a família, eles vão abençoar igrejas na favela, vão abrindo igrejas, e assim a coisa vai acontecendo. Sabe qual é a preocupação deles? E quem é que vai liderar esse movimento? Eu disse: ninguém vai liderar movimento nenhum. Cada pastor, cada um de nós vai começar a levantar intercessão por santificação, a pregar santificação, a aconselhar santificação na sua igreja. Ah, mas se a ideia partiu da senhora, eu disse: não partiu de mim, partiu lá do alto. Quem quer santos é Deus. Então, o seu plano de santificação, a ideia não é minha, não. Não é, não. Não me põe nessa história. É de Deus. Então, agora, eu estou enfrentando a briga por liderança. Isso é infantilidade. É uma briga por títulos. O povo, em vez de ir lá para fora, com o menor título de todos, filhos de Deus. Hoje eu sou pastor, depois eu vou ser bispo, depois eu vou ser apóstolo, para poder chegar a patriarca. O que é isso? Quem sabe depois do patriarca eu chego a papa. Deus está querendo ouvir a voz da igreja. Deus está querendo ouvir a nossa voz. Deus está querendo que a sua igreja faça a diferença. Deus está querendo que o mundo nos odeie, porque nós somos santos. Deus não está querendo que o mundo nos odeie, porque nós somos ladrões, porque nós somos mentirosos, porque nós somos aproveitadores, porque nós mentimos, porque nós temos enriquecimento ilícito. Porque nós passamos cheque sem fundo. Se vocês soubessem, eu vendo CD só em igreja. Pastor Jeremias está de prova. Eu preguei na mão dele R$8.000 só de cheque sem fundo recebido em igreja. Então o mundo vai nos odiar. Porque passamos cheque sem fundo, porque devemos e não pagamos, porque mentimos, porque enganamos. Mas não é assim que o mundo tem que nos odiar.
O mundo tem que nos odiar porque nós somos santos. O mundo tem que nos odiar porque nós dizemos, não posso comprar. Mas você precisa, não posso comprar. Mas por quê? Eu só compro quando eu posso pagar. Então nós estaremos fazendo diferença. Como igreja, nós estamos encontrando muitas raposas e muitas raposinhas que estão devastando os vinhedos. Lógico que as raposas e as raposinhas estão devastando os vinhedos. Nós estamos hibernados. Enquanto pensamos que é inverno, a primavera está lá, as raposas e as raposinhas já tomaram a dianteira. Quando Jesus ora em João 17, ele diz a primeira característica de um discípulo em João 17, e eu creio que é no capítulo 6, no versículo 6, ele diz assim, no versículo 6 ele diz, manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus, tu nos confiastes, e eles têm guardado a tua palavra. Primeira característica de um discípulo, e a igreja é o lugar dos discípulos, é que o discípulo de Jesus Cristo é separado do mundo. Ele não está, ele não pertence ao mundo, embora ele esteja vivendo aqui, mas ele já está separado. Segunda característica é que ele ouve e guarda a palavra de Deus. Daí uma coisa, ore, meu irmão, para que a palavra de Deus seja pregada. Está ficando raro hoje. As pessoas vão para a igreja para ouvir um sambão, para sair de lá com um grande astral, para se divertirem. Cada vez as caixas de som são mais altas. Cada vez os meninos da guitarra fazem mais proezas. Tá, é bacana o rockão, porque não estão mais ouvindo a palavra. Eu fui pregar num evento, tomara que essa fita chegue na mão dos organizadores. Um evento numa cidade de Minas, esqueci o nome agora, onde eles só chamaram preletores de renome. Olha eu lá. Quem manda eu ter renome? Eu digo que eu sou uma pregadora de peso. Só que cada dia eles botavam uma banda legal. Pastor Jeremias, acho que orou mais do que eu. Botaram o Lázaro com ele. No tempo do Lázaro, estava Lazarando, e agora é o Lazarinho. Não se ouve mais falar tanto em Lázaro. Vocês sabem quem foi que botaram comigo? Oficina G3. Isso não é brincadeira? Agora eu não sabia que a Oficina G3 era grupo de rock da pesada. Você sabe quem foi para o evento? Só a turma do rock, pauleira. Pergunta se eles queriam que eu pregasse. Primeira coisa, quando me apresentaram, o pessoal lá de baixo gritava para eu sair. Eles queriam a Oficina G3, tinha ido lá para ouvir a Oficina G3. Quando eu consegui ler a metade do que eu ia pregar, que eu ainda ia pregar, o pessoal da Oficina G3 chegou atrasado, com os instrumentos, a turma gritava. Foi gente desmaiando, eu não soprei em ninguém. E aí, achei a Bíblia, fui embora. Ainda me deram uma oferta. A oferta eu gostei. No outro dia foi Jeremias, na véspera tinha 5
Silas Malafaia. Eu digo, mas por que botaram logo a oficina G3 para mim? Pensaram o quê? Mas está desse jeito. O povo não queria a pregação da palavra, o povo queria o rock, só foi a turma da paleira. E aí vocês acham o que é essa igreja? Que igreja é essa? É dessa forma que nós vamos pregar o Evangelho de Jesus Cristo, anunciar a boa nova da salvação? Se os nossos olhos não estão fitos na palavra de Deus, eu gosto de uma frase de Paulo: eu não sou como muitos que mercadejam a palavra de Deus. Essa palavra que ele usa para os coríntios em mercadejar a palavra, é que naquela época existiam aqueles que adulteravam o vinho, pegavam um vinho bem caro, adulteravam, misturavam com água e vendiam mais barato na esquina. Então, essa palavra que Paulo usa aqui, ele usa falando desta adulteração. Eu não sou como aqueles que adulteram a palavra de Deus para vendê-la mais barato. Hoje em dia é isso que está sendo feito. O que é isso? 10 minutos. Eu não sou como aqueles que adoçam a palavra para entregar. Eu gosto de Jesus. Uma vez Jesus estava pregando e o povo começou a sair, bando mal educado. E Jesus disse para os discípulos: se vocês quiserem ir, também podem ir, podem ir. Eu não vou mudar o meu discurso. Aí Pedro quebrou Jesus todinho. Pedrão é bom demais. Senhor, para quem iremos, se só tu tens as palavras do Deus? Quando nós olhamos esse trecho da palavra de Deus e vemos a resposta de uma igreja: apanhai minhas raposas e as raposinhas. Quer dizer, você já me chamou, você já me mostrou que eu tenho toda a autoridade para ir, você já me disse tudo, agora você vai resolver os problemas. Só depois que resolver os problemas eu vou. Você vai providenciar para mim um salário, as férias. Tem um rapaz que me disse que teve um chamado há 2 anos. Chamado para onde, meu filho? Para a Turquia. Eu disse: e quando é que você vai? A irmã está esperando o quê? Salário de férias, todo um requisito para ele ir em plano de saúde. Eu disse: meu filho, eu tenho 20 anos de ministério. Se eu esperasse por isso, eu estava dentro de casa até hoje. Estava em casa até hoje. Porque está querendo tudo antes de ir. Se Deus me mandou, será que Deus é tão irresponsável? Porque se eu mando uma pessoa, eu garanto. Será que Deus me mandou e não vai garantir? Agora tem que saber se Deus mandou. Muitas pessoas sempre diziam para minha irmã: eu queria ter um tempo com a senhora no Morro Dona Mar. Eu digo: Deus mandou você? Eu disse: amor, porque se Deus não mandou, a primeira bala perdida vai ser sua. Uma coisa é interesse, outra é curiosidade. Interesse é sadio, curiosidade não. Apanhai minhas raposas e as raposinhas. Meus irmãos, durante toda a nossa caminhada aqui vão haver raposas e raposinhas, e vão haver animais do campo e aves de rapina, e isso tudo não é da sua conta. Vá passando.
em nome de Jesus, porque aquele que lhe chamou, ele é fiel e verdadeiro, e ele botou você para ser igreja do século 21, e ele está esperando que você responda positivamente, que você responda na mesma loucura do chamado que ele lhe fez. Deus quer que você confie, só isso. Como todo esse povo que fez diferença, que ficou doido, como Davi, como Moisés, como Josué, como Abraão, como Noé, como Paulo, como todos esses que fizeram loucuras. Você tem que ir na caminhada dele, porque quem faz diferença é Jesus. Se você segurar essa bênção, se você segurar esse privilégio de trabalhar com Jesus, meu irmão, a sua vida vai fazer uma diferença tão grande. Você só não pode crer que você é que é o bacana, porque é. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Ó Senhor, Senhor Deus nosso Pai, nós te agradecemos sim, Senhor, por esse momento tão bom, por esse compartilhar tão bom. O Senhor diz na sua palavra que quando os seus filhos estão em união, o Senhor ali ordena a sua bênção e a vida para si. Nós queremos receber essa bênção e essa vida e transmiti-la aonde nós formos. Oh Pai querido, estende a tua mão sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Toma-nos todos nos teus braços eternos. E oh Pai, faz um milagre. Faz com que nós possamos ser arrojados, destemidos. Dá-nos o espírito de enlouquecimento de amor pelo teu Evangelho. Faz que fiquemos tão apaixonados, mas tão apaixonados por Jesus Cristo, que nós possamos fazer todas as coisas com a força de um grande amor. Mas que isso tudo, Pai, seja para a honra e glória do teu nome. Isto é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus.